Olá, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência e nós temos vários quadros especiais para o programa de hoje. Você fique aí, não saia daí, porque nós queremos estar passando informações muito legais para você. Mas, para iniciar nosso programa de hoje, nós teremos o quadro Perfil Profissional e está aqui comigo uma pessoa ilustre que faz parte aí do cenário de Blumenau em relação à segurança pública. Está comigo Coronel Átila Thiago Royer. Olá, seja bem-vindo. Olá, Salete Bardelatti, boa tarde a todos os telespectadores. E já aproveito para agradecer, a oportunidade, de poder fazer parte desse quadro, que é muito visualizado e até pelo reconhecimento, pelo fato de estarmos aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre a nossa pessoa, sobre a nossa carreira, desde o tempo em que chegamos em Blumenau e até o que se passou antes disso, vamos dizer assim, E nós conhecemos um pouco da sua história, pelo menos uns 20 anos, nesses trabalhos ligados aos conselhos de segurança que eu estive, e o senhor também sempre foi um dos incentivadores. E esteve aqui no nosso programa, em outra oportunidade, falando da Escola Cívico-Militar. E é hoje, então, convidado para fazer parte desse quadro especial, que é o Destaque Profissional. Então, vamos contar um pouquinho da sua história, resumidamente, claro, já sabe que o nosso tempo voa, como se diz assim. Vamos lá. Verdade. Primeiramente, perfil profissional. Então, antes do perfil pessoal, onde nasceu, um pouquinho da sua história. Então, eu acho que a minha história ela vai se parecer muito com a história de muitos dos telespectadores. Eu sou de uma família humilde, nascido, criado na cidade de São José do Cedro, onde fica São José do Cedro, no mapa do estado de Santa Catarina. Fica a 600 quilômetros de Blumenau, no extremo oeste catarinense. Extremo oeste. Isso, perto de São Miguel do Oeste ali. E lá, então, nasci, criei, estudei, trabalhei junto com os meus pais, desde a infância, não tinha muito refresco não, E foi quando, em 1991, dado o fato de eu ter concluído o meu ensino médio naquela cidade, sem maiores perspectivas de estudos na ocasião, haja vista a falta de universidades ali naquela região, eu então me aventurei e me lancei para a capital do estado, Santa Catarina, Florianópolis, enfim. E lá eu tive a oportunidade de inicialmente, por 2 anos, servir nas Forças Armadas, mais precisamente na base aérea de Florianópolis, Foram 2 anos muito importantes, foi uma espécie de divisor de água na minha vida, porque foi ali que eu realmente me identifiquei com a carreira militar, E a partir dali eu passei a estudar, passei a me preparar, para os concursos que haviam na época no âmbito da carreira militar, Inicialmente eu não tive a felicidade de ser aprovado em nenhum concurso, faltava conteúdo, faltava conhecimento, vamos dizer assim, e até porque a concorrência dos concursos na área militar sempre são muito altos, Mas, paralelamente a isso, também prestei vestibular para a Federal, fiz um ano de agronomia meio ano de agronomia na Federal, mas nunca esqueci da carreira militar. Eu já tinha o irmão meu que estava na Polícia Militar na época, cursando o curso de formação de oficiais, e em determinado momento eu passei no concurso para sargento da Polícia Militar. De imediato me desliguei do curso de agronomia, não me identifiquei muito bem, apesar de eu ter vindo da área, de uma área rural, Mas ainda assim estava no sangue, estava na minha veia, o fato de eu querer fazer a carreira militar. Daí passei no concurso para sargento, fiz meio ano, continuei me preparando, e na terceira tentativa, daí eu acabei passando para a Academia da Polícia Militar, que fica localizado, para quem conhece, no bairro Trindade, próximo à Universidade Federal, e foi onde eu passei 4 anos da minha vida, em regime de semi-internato, estudando, me preparando. Na época a inclusão era com nível médio, o ensino médio, e de tal forma que em 97, após concluir o curso de formação de oficiais, então eu vim para a cidade de Blumenau e desde 98 eu estou aqui instalado, Claro, não só trabalhei em Blumenau nesses anos todos, Eu trabalhei em Blumenau há muito tempo, trabalhei na cidade de Brusque, aqui no lado, Mas a minha base sempre foi Blumenau. Trabalhei na cidade de Gaspar, em outra ocasião comandei também aqui o pelotão de Indaial, aqui ao lado, companhia de Chibó. Em determinado momento, a partir do
né, a partir da minha promoção ao posto de major, eu fui convidado a trabalhar na cidade de São Bento do Sul. Foi uma experiência muito boa também que a gente teve lá no Planalto Norte, né? Mudança de ares, né? Cultura, enfim. E dado o fato da minha esposa ser funcionária do município, né? Ela pegou afastamento na época para me acompanhar até a cidade de São Bento. Foi onde a gente teve a nossa segunda filha. Em determinado momento eu tive então a oportunidade de voltar para Blumenau, a convite da Coronel Claudete, onde a gente então passou a trabalhar aqui junto à 7ª Região de Polícia Militar, na época assim denominada, né, hoje é Comando Regional, e desta forma ali, né, já a nível de oficial superior, né, pintou em determinado momento, em 2017, a oportunidade de eu comandar o batalhão de Indaial, né, não hesitei, não pensei duas vezes, na época ainda era major, mas mesmo assim... Ficou quanto tempo lá? Em Indaial? É. Em Indaial fiquei de final de 17 até metade de 2021, né? Fiquei praticamente 4 anos, né? Fui o primeiro comandante, né? E tivemos uma boa relação com a comunidade, né? Quando eu falo em Indaial, eu falo do batalhão que envolve 9 municípios, de Timbó, Pomerode, Ascuba, Piúna, Rodeio, Bonito Novo. Sim, as pessoas pensam que é só um município. Não, são 9 municípios, né? São 9 municípios Sim. ali que representam um batalhão, né? Então, foi uma experiência muito gratificante para mim, o comando. Na verdade, todos os anos em que eu trabalhei, né, na Polícia Militar, eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa realizada, né, e obviamente que daí fechando com chave de ouro, né, o comando do batalhão da cidade de Indaial. Que maravilha. E pode nos falar de uma situação positiva e uma negativa? Eu sei que teve milhares delas, mas assim, marcante? Sim, posso. Vamos lá então. Na verdade, a gente teve muitas mesmo, né? Muitas que marcaram, né, a nossa carreira, né? E uma que mais assim me comoveu, mais mexeu, né, comigo, né? Foi o fato de eu estar aqui em Blumenau ainda em 2008, quando daquela tragédia, né, que todos nós nos lembramos, né? Infelizmente, né, foram mais de 130 vidas, né, que foram ceifadas, né, em função daquela tragédia do mês de novembro de 2008, se não me engano, dia 23 de novembro, né, onde em determinado momento, né, a gente foi acionado para ir para o quartel, saindo de casa, já saímos com a água pela cintura, literalmente falando, né, na época o comandante era o Coronel Dalry, e aí a gente foi designado para cumprir inúmeras funções, né, no âmbito da segurança pública, né, juntamente com a Defesa Civil, juntamente com os bombeiros, né, então a gente viu muita gente, infelizmente, sendo resgatadas sem vida, né, sob escombros, né, então foi muito triste, né, realmente marcou muito, né, tanto né, vítimas, né, adultas, mas principalmente questão de crianças, né, de famílias inteiras, né, a comunidade vai lembrar desse fato, né, algo que não tem comparação, vamos dizer assim, né, então, dentre todos os fatos, né, a minha ocorrência que mais me marcou realmente foi essa, né? Realmente foi muito doloroso na época, né? A gente também é pai, a gente também tem família, e ver aquilo, né, para nós, né, foi muito trágico, né? Realmente não foi fácil, né? A gente teve muitos problemas até posteriores, né, no âmbito psicológico, né? Não falo só em relação a mim, mas em relação a muitos profissionais da área da segurança, né, da área da saúde, mas que foi, né, foi superado, né? Tivemos ainda ocorrências, né, de assaltos de grande relevância, que a gente esteve à frente do comando, né, uma vez em Timbó ali, onde que a gente passou 7 dias fazendo cercos, né, em matas, onde que ao final, né, de uma longa busca e investigação, a gente conseguiu fazer a prisão dos agentes, né? Tivemos lá ainda, enquanto comandante do batalhão de Indaial, um assalto cinematográfico, né? Onde que também passamos diretamente 7 dias fazendo busca, mas indiretamente praticamente um mês, né, atrás dos marginais, e que no final, felizmente, né, não tivemos nenhuma baixa por parte de integrantes da segurança pública, até porque a operação foi compartilhada, foi integrada com a Polícia Civil, né, e que felizmente, né, os marginais na ocasião todos foram presos, né, e tivemos também uma baixa, né, em função de uma troca de tiro que houve naquela ocasião, né. Eu lembro de um outro fato que me marcou bastante, foi um dia que eu
Atendi uma ocorrência no período noturno em que a gente trocou tiros, né, com os marginais, que havia feito um assalto na cidade de Indaial, mas esse fato aconteceu daí no trevo da cidade de Gaspar, e é uma adrenalina a mil, né, que você está trocando tiro ali e realmente você está sujeito, né, a ser alvejado, enfim, né, como pode alvejar alguém, né, então não é fácil. Teve uma situação que me marcou também, o fato de ter recebido um disparo acidental, né, por parte de um colega de farda, aconteceu, né, infelizmente, né, que eu sei, no atendimento de uma ocorrência ali, né, e que infelizmente eu acabei, né, sofrendo, né, houve um disparo acidental, né, que eu senti o cheiro da pólvora, né, a bala passou em frente ao meu nariz, assim, de baixo para cima, né, então, né, por questão de centímetros, né, eu com certeza teria sido alvejado e vitimizado aquele dia, né, por questão divina, né? Estamos aqui hoje, né? Enfim, então eu teria muita coisa para falar, o tempo é curto, né? Sim. Mas com certeza teria muita coisa para falar. E assim, ó, e Salete, do lado positivo, né? Motivacional. Motivacional, muita coisa boa, muitos momentos inesquecíveis, marcantes, que eu também poderia falar muito tempo, né? Pelos locais que eu passei, né? Pelas amizades que eu fiz, né? Pelo trabalho que a gente prestou perante a sociedade catarinense como um todo, mas assim eu dizia que, eu posso dizer que o auge para mim, né, no todo, né, foi o dia 21, ou melhor dizendo, o dia 5 de maio de 2021, que foi o dia que eu atingi o último posto da Polícia Militar, o posto de coronel, né, onde na cidade de Indaial era comandante, né, onde eu fui promovido ao posto de coronel, na época ladeado pelo Coronel Schmidt, que era o comandante regional. Então eu recebi a promoção, né, junto com os meus familiares, né, junto com os meus amigos, marcante, né? Junto com a comunidade. Naquele momento eu fiz toda uma retrospectiva, né, de tudo que eu tinha feito ao longo da minha carreira. Claro que a gente não acerta tudo, né, mas eu acho que naquele dia eu me senti realizado, né, porque eu saí lá da base, né, fui soldado na base aérea, né, de estabelecimento militar, sargento, passei por todos os postos, né, sempre fui promovido por merecimento, por destaques, né, pela atuação, né, perante a comunidade, né, em função do reconhecimento junto aos comandos, e aquele dia realmente foi o dia da consagração, né. Também foi o dia que eu fui para a reserva remunerada, né, depois de mais de 30 anos de serviços prestados na carreira militar, e que, né, para mim ali eu fechei um ciclo, né, com a sensação do dever cumprido. Realmente foi um fato que me marcou muito. Mas logo iniciou um outro que está atualmente. Não podemos parar, né, Salete? Os olhos brilham quando você fala, podemos... né? Que não começou a falar ainda, mas eu conheço a história, então conta um pouquinho pra gente. Então, dadas as circunstâncias, né, em 2021, quando fui para a reserva remunerada, que vem ser a aposentadoria, né, para quem faz parte da iniciativa privada, né, para quem faz parte da CLT, eu tirei um ano sabático, né, de 21 a 22, ali realmente para, né, baixar um pouco a adrenalina, vamos dizer assim, né, no âmbito da Polícia Militar. Fiz todas as viagens, visitei todos os parentes que eu tinha, amigos, festa, pescaria, enfim, tudo que tinha direito, né, eu fiz naquele ano, né. Mas chegou um momento que eu senti falta da farda, né. Isso aqui é a nossa segunda pele, né. Isso aqui não tem como dizer que não, porque a gente é apaixonado mesmo, né. A gente está ali porque a gente gosta, a gente passou 30 anos dentro da caserna porque a gente gosta, fez o que fez porque a gente gosta. E em determinado momento, em 2022, então na metade de 2022, eu recebi um convite, né, para trabalhar numa escola cívico-militar, né, uma das 15 que existe hoje no estado, né. Em Blumenau nós temos uma, então, que fica localizada no bairro Vila Itopava, Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Fedres, né, e onde eu já estou praticamente há 3 anos, né, junto com uma equipe de policiais militares, né, em parceria com a escola, né, em parceria com a direção, com a coordenação, com os professores daquela escola, realizando um trabalho, vamos dizer assim, de prevenção, né? Porque enquanto policial militar, claro, o objetivo da Polícia Militar sempre é a prevenção, né? Sempre evitar que o fato aconteça, sempre evitar que o mal possa acometer alguém, quer seja no âmbito do patrimônio, quer seja no âmbito, né, da integridade física, né, no âmbito ambiental, no trânsito, enfim, como todo. Mas hoje a gente está do outro lado, né, no lado da educação, né, trabalhando na escola de maneira híbrida, passando valores, né, aos nossos alunos, né. Hoje a nossa escola tem atualmente 800 alunos, tá? E a gente então procura, através da nossa participação ativa, né, durante o dia,
conversar com esses jovens nos momentos que não são oportunizados, para passar o que vamos, de maneira simplificada, dizer, né, para quem é da minha geração, da sua geração, né, a antiga matéria de educação moral e cívica, né, o SPB, né, passar valores, né, passar a importância, passar exatamente, importante, passar, né, a importância do civismo, né, do respeito ao culto, né, dos símbolos nacionais, a questão da responsabilidade, né, os nossos jovens, né, precisam passar a ter responsabilidades já desde a primeira infância, vamos dizer assim, na adolescência. Eles não podem terceirizar tudo aos pais, né, tudo para os outros, porque daqui a pouco eles têm que assumir esse protagonismo, e se eles não tiverem essa responsabilidade já, claro que tudo dentro do seu devido limite, né, mas a questão da responsabilidade, a questão do respeito, a questão da excelência, né, de se procurar fazer a coisa sempre bem feita, a questão do comprometimento, né, para com as coisas, né, para com os seus afazeres, enfim. A gente, né, procura também nesse tempo, né, dar instruções básicas sobre ordem unida, sobre hierarquia, disciplina, né, deixando bem claro ao telespectador que daqui a pouco, né, pode imaginar que aquilo é um quartel de polícia. Não, aquilo é uma escola estadual, aluno é aluno, professor é professora, diretor é diretora, diretora é a gestora, é a nossa general, é a que manda um pedaço, né? A gente está lá para assessorá-la, para auxiliar, né, o pedagógico, né, através da nossa experiência que a gente teve ao longo dos anos, no sentido de dizer, meu jovem, você tem a opção você tem dois caminhos, né, o caminho do bem e o caminho do mal, ou seja, a vida é feita de escolhas, todas as escolhas vão gerar consequências, então faça boas escolhas, né? Plante hoje coisas boas que amanhã você irá colher bons frutos, né? Não faça do contrário, porque do contrário você pode seguir um caminho que não é muito interessante. Para resumir, né, nossa atividade no dia a dia... Então, o seu trabalho lá é coordenar os trabalhos desse grupo, no caso, o trabalho, é uma né, comissão... É coordenar a minha equipe de policiais militares, né, no dia a dia, né, bem como... também agir de maneira integrada com a comunidade, né? A gente desenvolve eventos, desenvolve projetos junto com a comunidade, né? A comunidade vilanense e também muitos alunos, para não dizer a maioria dos alunos, são aqui ali da Itopava Central, né? E arredores, Texto Salto, Badenfurt, Fidelis, tem muitos alunos dessa região, né? Então a comunidade também ela é bastante parceira, assim, né? Claro que podia ser melhor, com certeza, né? Poderia haver mais participação também, né? Mas isso em todos os segmentos, inclusive os comunitários, associações de moradores, conselhos de segurança. Sim, a senhora que tem experiência nesse ramo, a senhora sabe como é que funciona. E até mesmo os próprios clubes de cassitiro, que reúnem aí as famílias, né? Com as festas tradicionais. A gente sabe que os jovens não estão muito interessados, mas que a gente torce para que isso mude. E para que mude, cada um tem que fazer a sua parte, né? Perfeito. Então a gente está lá justamente para dar essa direção, né? Dar esse norte, porque, claro, a educação vem de casa, né? A escola é para o aluno, né, adquirir o conhecimento de que vai ser preciso, né? Mas essa questão envolvendo valores, né, princípios, regras, né, isso a gente procura passar através da nossa presença no dia a dia, né, seja no início da aula, no decorrer da aula, né, em momentos que não são oportunizados, para a gente estar conversando sempre com eles e procurando demonstrar o que é o correto, vamos dizer assim, né. E os seus projetos? Então, Salete, a gente está lá com essa missão, né? Por enquanto, o meu projeto é permanecer lá enquanto tivermos saúde, disposição, e espero que isso dure muito tempo, né? Por que não daqui a pouco ampliarmos o programa aqui para uma outra escola em Blumenau, né? A gente já se colocou à disposição da secretária, da coordenadora regional, a senhora Cleusa, né? Podemos ampliar, podemos assessorar outras escolas também, né? Claro que isso vai demandar de um esforço, de uma autorização por parte da Secretaria de Educação, mas com certeza é poder estar lá no dia a dia, né, junto com a nossa equipe, né, no sentido de dar um norte, conforme falei, né, dar um direcionamento para que esses jovens, né, estejam preparados, né, sejam bem preparados, sejam bem encaminhados para o futuro que lhes aguarda logo ali na frente, né? Essa é a nossa principal missão, né, é fazer com que, independente da profissão que cada um vai exercer, se vai ser pedreiro, engenheiro, astronauta, dentista, médico, advogado, enfim, a questão é fazer com que todos sigam, né, para o caminho do bem, né, sigam, né, o caminho da retidão, né, o caminho da responsabilidade, do compromisso,
né, do comprometimento, enfim, essa é a nossa principal missão lá enquanto militares, né, enquanto monitores e orientadores destes jovens. Então, nosso tempo está se esgotando, mas mesmo assim a gente ainda rapidamente, onde é que foi o local que você mais se sentiu realizado nessa tua trajetória? Muito boa pergunta, Salete. Obrigado pela oportunidade de responder. E vou falar de maneira bem franca, bem sincera e bem transparente. Eu não tive o local que eu mais gostei. Eu amei todos os locais pelos quais eu passei. Por que eu digo isso? Porque o local... Foram experiências novas. Foram sempre experiências novas, distintas, pessoas, comandantes, comandados, né? Comunidades distintas, diferentes, onde eu aprendi muito, cresci muito com isso. E eu sou da seguinte opinião: o local é você que faz. O local onde você trabalha é você que faz. Ah, porque o chefe é isso, ah, porque o colega é aquilo. Não, faça a tua parte. Se proponha a fazer o melhor que você consegue, de acordo com os recursos que você tem, de acordo com o teu conhecimento, de acordo com as tuas habilidades, com as tuas características. E nisso é muito bom sempre o teu chefe, o teu comandante também saber explorar esse teu lado, né? E de maneira muito direta eu posso dizer que eu sempre fui muito bem explorado, né? Porque a gente tem algumas virtudes e alguns defeitos, né? Então geralmente eu fui designado a cumprir minhas missões de acordo com as minhas virtudes, tá? E eu não tenho um local específico, foi Blumenau, foi Brusque, não, eu gostei de todos os locais, né? Realmente posso dizer que fiz muitas amizades, né? Prestamos muito trabalho. Posso confirmar também que nem sempre fui o melhor comandante, no sentido assim de sempre dizer sim, sim, não. A gente, enquanto comandou unidade, seja pelotão, companhia, batalhão, enfim, a gente teve que muitas vezes, né, cobrar, exigir, dizer não, e faz parte, né, faz parte do comando, faz parte da atividade, faz parte da carreira, né, mas a gente procurou, acima de tudo, ser muito justo. Isso eu não posso dizer que não, e ninguém pode me afrontar dizendo que eu fui injusto, um dia para com um, para com o outro. Não, isso eu sempre procurei manter como um valor a ser negociado, né? Um valor inegociável, a justiça acima de tudo, né? Então esse, vamos dizer, é dessa maneira que eu posso dizer que eu atuei, trabalhei em todos os locais pelos quais passei, né? E com certeza fui bem em todos os locais. Agora, trabalhando com adolescentes e jovens, né? É bastante interessante, por isso que a gente quer que o senhor faça aí a sua mensagem para os jovens que estão nos acompanhando e também, claro, os seus familiares. Então, Salete, a gente é suspeito em falar, né? A gente está trabalhando com jovens atualmente, né? E o que a gente sempre fala para eles, né? É que eles nunca façam algo pensando na sua recompensa imediata, logo em seguida, enfim, né? Que eu tenho que tirar uma nota boa para ganhar o celular, que eu tenho que fazer isso para ganhar aquilo, né? Façam as coisas de maneira natural, ajam de maneira natural, mas ajam com compromisso, com seriedade, ajam com excelência, ajam de maneira a plantar boas sementes para lá na frente colher bons frutos. O que eu quero dizer com isso? Né? Estude, se prepare, planeje a sua vida a curto, a médio, a longo prazo. E com certeza a recompensa ou as recompensas virão a partir do tempo. Isso é certo, né? Em função da minha experiência, né? Eu que saí, vamos dizer assim, lá do meio do mato, né? Em 1991, né? Uma cidade de 15 mil habitantes, fui para a capital do estado. Eu sempre tive muita resiliência, né? Eu acho que esse termo resiliência ele está um pouco fora de moda, né? Os jovens são muito, na sua grande maioria, são muito imediatistas, querem as coisas muito para ontem, né? Assim, sem querer ser crítico, né? Mas a gente vê na própria família, né? Sobrinhos, enfim, né? Querem as coisas muito para ontem, de maneira muito facilitada, vamos dizer assim, né? Então, todos têm que saber que não é, né? Que nada cai do céu, que realmente todos precisam fazer por merecer, precisam se preparar, né? Da melhor maneira possível, não devem jamais ser o aluno que vai para a escola para tirar média para passar, não, procure sempre tirar nota 10, se não conseguir, ok, eu sou da opinião que tem que sempre, né, jogar a régua o mais alto para cima possível, né, procurar sempre ser o melhor. Eu sei que é difícil para alguns, né, mas procure sempre fazer o melhor, dar o melhor de si, né. Tenho muita transpiração ao invés de inspiração. Precisa se inspirar? Sim, precisamos ter ideias, né? Precisamos ter objetivos, né? Mas não adianta você ter 1.000.000 objetivos se você não arregaçar as mangas. Só a camisa.
e começar a suar a camisa. Ou seja, para resumir, é 10% inspiração e 90% transpiração. Do contrário, a coisa já começa a não fechar, tá bom? Então, de modo geral, é isso, né? É realmente focar em estudos, focar em projetos e com certeza lá na frente, né, haverá a sua recompensa, não haja dúvidas, porque, vamos dizer assim, hoje com o estudo, né, com o ensino médio, ensino superior, vamos dizer assim, que a situação já não está tão fácil, né, já não é tão simples como outrora, né, imagina se a pessoa não tiver um estudo realmente. Então, é o recado que eu posso deixar assim, como experiência própria, né, como experiência de pessoas muito próximas a mim e que eu acho que faz toda a diferença na vida dos jovens. Então, você que está nos acompanhando o Coronel Átila Royer, ele que está hoje trabalhando na Escola Cívico-Militar e está na reserva e está contando aqui a sua história, o seu perfil pessoal e profissional, contou aí toda uma trajetória, claro que teria muitíssimo ainda para contar, mas devido ao nosso tempo limitado no nosso quadro, né, nós vamos lhe convidar para vir uma próxima vez e falar de algum assunto específico em relação ao que você apresentou aqui. Seria uma honra. Eu até estou pensando em lançar um livro, né, do tipo assim, eu sou do tempo que, pontinhos, né, que eu tenho muita história, tenho muita experiência da minha infância, adolescência, né, que eu contando para as minhas filhas, elas ficam falando assim, não, mas o pai tá blefando, né? Isso não aconteceu, isso não existiu nesse tempo, né? E a gente realmente é de um tempo, né, que deixou saudades, né, que hoje não existem mais, mas que, né, de repente posso servir de inspiração. Tô pensando nessa possibilidade. Que maravilha! Queremos agradecer a sua participação aqui, desejar sucesso, né? Estamos aqui a hora que precisar divulgar algum trabalho também da Escola Cívico-Militar, porque a gente tem contato também com a diretora Alessandra, né, que inclusive recentemente assumiu também o Conselho Comunitário de Segurança junto com o professor Norberto Ramalho, né, que nós inclusive nos encontramos lá. Oportunidade essa que o senhor também fez uma participação aí sobre o tema, né? Falando de Conselhos Comunitários de Segurança, sabe que eu também brilha os meus olhos, né? E que são 28 anos que a gente tem de atividades lá. E que o senhor sempre foi um motivador desde a época que eu lhe conheci. Então, agradecer, né, por estar aqui conosco, e a gente ainda tem muita história para contar para frente. Com certeza. Se me permitir, claro. Um convite, dia 12 de abril, na Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Fedrici, irá ocorrer, assim como nas demais escolas estaduais, né? Mas em específico no FEDES, irá ocorrer o Dia da Família, das 8 ao meio-dia. Então toda a comunidade está convidada. Já tivemos, né, no dia de ontem a confirmação da banda do 23BI, que vai abrilhantar o evento, entre outras tantas atrações que nós teremos no dia lá. Então, com certeza, todos serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos, porque a nossa escola é uma escola diferente e, portanto, aguardamos as vossas presenças com muita honra e satisfação na data que se aproxima. Obrigado. Então, para encerrar o programa de hoje e em outra oportunidade voltaremos a falar, certo? Queremos agradecer mais uma vez a sua presença e desejar sucesso, né? E que Deus abençoe o senhor, a sua família e todos que estão ao seu lado nesse trabalho que está atuando hoje. Igualmente, Salete, igualmente. Agradeço a oportunidade. Uma ótima tarde a todos. Bom, então, você acompanhou aqui o destaque profissional do Coronel Átila Royer. Ele, então, que contou aqui a sua história. E você que está aí conosco, com certeza vai ter muito ainda nesse programa de hoje. Por isso, fique aí, não saia daí, porque você é a razão do nosso existir. Até daqui a pouquinho.